uma renovação importantíssima para o futuro do Vasco. Também tem jogador que está saindo, indo embora, e o Vasco agora tem uma maratona de jogos. Como é que o Vasco vai suportar essa maratona, hein? Vamos conversar? Vamos embora. Fala, galera vascaína, tudo bem com vocês aí? Benjamin Júnior de volta aqui na área para mais um vídeo, um conteúdo de Vascão da Gama. Já peço a sua gentileza no início do vídeo aí, deixa aquele like marotaço para ajudar esse canal e este conteúdo a chegar a mais vascaínos. Mas se você tá chegando aqui agora, não é inscrito, dá uma olhadinha aí, se inscreve no canal, vem fazer parte do nosso time, ficar bem informado, e se tu é brabo, tu vai me ajudar e vai compartilhar esse vídeo aqui para um amigo, para amiga, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, aonde você achar que seja relevante. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos conversar nessa sexta-feira, né? Véspera de jogo, véspera de abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que tem o Inter ali com... não dá nem para analisar a tabela, né, gente? A tabela do Campeonato Brasileiro são só 2 rodadas, o Inter ali tá liderando com 4 pontos, né? E até o 7º colocado, Inter, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, todo mundo tem 4 pontos. O Vasco é 11º, mas tá a 1 ponto do líder, olha que beleza. Então não dá pra gente analisar não. Em contrapartida, né, o Vasco está a 2 pontos apenas da zona de rebaixamento. Então estamos mais perto da liderança do que do descenso, né? Vamos olhar o copo mais cheio. Tá brincadeira, tá, gente? É muito precoce qualquer análise de tabela agora, tá? Não temos recorte suficiente, dados para a gente poder mensurar qualquer coisa, tá bom? É o seguinte, galera, hoje o Vasco renovou contrato com o Ryan. Ok? 18 anos, ele tinha vínculo com o Vasco até dezembro desse ano, inclusive no meio do ano agora, se ele apertasse, poderia sair com um pré-contrato, certo? E resolveu fazer essa renovação até o final do ano que vem para que realmente o Vasco consiga captar algum recurso com a venda dele, tá? Filho do ex-zagueiro Valquimar, que defendeu o Vasco na década de 80, ele é tratado como um fenômeno da posição e uma das grandes promessas da base Cruz Maltina. Tá, o Ryan, gente, ele em muitos jogos ele já me irritou, tá? Mas a gente sabe que um menino da base, a gente tem que ter toda a paciência, é novo, né, da idade. Só o que não entra na minha cabeça é como um menino tão novo, não tem a garra, sabe? Não entra rasgando numa jogada, não xinga o juiz. Enfim, pode ser a criação dele, pode ser o jeito dele. Isso me incomoda um pouco. Já me incomodou mais, é bem verdade. O Ryan vem melhorando, tá? Mas o Ryan, gente, ele tem 18 anos, cara. É com certeza uma joia, é com certeza um jogador para se olhar de uma maneira diferente. Então o Vasco faz certo e espero que o Vasco tenha, né, consiga uma boa grana aí para ajudar a gente, né? O ideal era jogadores com qualidade não saírem do Vasco, ficar mais um tempinho, mas o Vasco não consegue, sem investidor, devendo o que deve, precisa demais vender o Ryan, inclusive para garantir que o orçamento, né, de 600 milhões de reais desse ano seja batido, as receitas, né, 600 milhões de receitas seja batido. Então é fundamental que o Ryan seja vendido com um valor satisfatório, tá? Então, fico feliz, né? Espero que o Ryan melhore ainda mais essa parte aí, né? Antes que ele se despeça, que a tendência é que ele seja vendido e isso não vai ter condições, tá bom? O Verratti, nosso matador, né? Já o oposto aí do Ryan, já é um cara que veio aparecer pro futebol, né? Vamos dizer assim, né? Para as grandes vitrines, já com uma boa idade, né? Se eu não me engano, ele chegou no Vasco aqui com 34 para 35 anos. E ele é o jogador da Série A com mais participações em gol na temporada, tá? Temporada de 25, tá? Então, assim, ele tem 16 jogos e participou de 13 gols. Tá? Não só ele fez o gol, mas como participou com assistência, né? Então, é um jogador diferente. A gente sabe que com a bola no pé é -1. Então, tem hora que eu vejo o Coutinho ali pegando a bola e tentando fazer uma tabela com ele, e o Coutinho até se estressa. Não adianta se estressar, não vai sair mesmo. Pegou na bola, se precisar chutar pro gol, beleza. Agora, se precisar fazer 1-2, precisar prender a bola, esquece. Nem para prender a bola, proteger, cavar uma falta, o Verratti tem essa habilidade aí. Mas o posicionamento dele dentro da área é uma coisa assim incrível, incrível, incrível. E isso aí já ajuda demais a gente, beleza?
Bom, galera, o Vasco da Gama, a gente pega aqui esses recortes dos jogos do Vasco aqui esse ano e a gente vê que São Januário o Vasco ganhou tudo, né, em São Januário, né? Ele venceu a Portuguesa, venceu o Maricá, venceu o Botafogo. Então, assim, o que o Vasco fez em São Januário empatou, mas com aqueles times alternativos lá no início do Campeonato Carioca, tá? Venceu o Santos, venceu o Porto Cabedelo. E a gente sabe, né? Não é novidade pra ninguém que o Vasco mostra uma força muito acima do que realmente o time entrega quando se joga em São Januário. Tá? E nos próximos 10 jogos, ó, Sport, Ceará, Flamengo, Lanús, Cruzeiro, Operário, Palmeiras, Porto Cabedelo, Vitória e Lanús, apenas 2 jogos o Vasco vai fazer dentro de casa. É esse de amanhã contra o Sport e a partida contra o Lanús dia 22. Fora isso, né, nenhum mais, tá? O Vasco vai enfrentar o Ceará no Castelão, o Flamengo no Maracanã, o Cruzeiro, menos mal, o Cruzeiro que não passa por uma boa fase, né? Perdeu aí pro Mochuque Runa, um time indígena, né? Brincadeira, mas é de uma origem indígena, né? A gente sabe que é muita brincadeira, mas vai jogar em Uberaba não, Uberlândia, no Parque do Sabiá, o Operário no Giovanni, no Hermano Krieger, né, lá em Ponta Grossa, Palmeiras aqui em Brasília, Porto Cabedelo fora, né, na Venezuela, o Vitória fora no Barradão e o Lanús fora lá em La Fortaleza, na Argentina. Então, o Vasco tem uma maratona aí. Tem um outro dado que trouxeram aí, que nos próximos 60 dias são 16 jogos, né? Média de 3,8 dias para que o Vasco jogue uma partida, tá? Então, a cada 3,8, quase 4 dias, uma partida, né? Então, se uma média, às vezes 4 dias, às vezes 3 dias, tá? Então, vai acontecer. Então, o Vasco, que não tem um elenco à altura, precisa saber intercalar posições. Não é tirar 8 do time, né, senhor Carille, e colocar ali, porque aí você já entrega a vitória para o time adversário. Então não é isso. É saber intercalar. Então isso tem que ter muita inteligência para poder vencer, ou empatar, ou fazer pontos, enfim, fazer o melhor possível. Mas tem um outro detalhe. São Januário, do mesmo modo que empurra o nosso time e faz, né, ganhar jogos improváveis, ele também pode ser hostil com a gente caso, né, o time esteja numa pressão grande, como é a de agora, e aí não suporte. Eu lembro que em 2012, por exemplo, que a gente foi campeão da Copa do Brasil, a gente empatava os jogos de São Januário e ganhava fora, né? Foi assim com o Avaí, né, como é que fala, na semifinal, nas quartas de final também com o Atlético Paranaense. Então o Vasco ele jogava muito bem fora de casa do que dentro. Então, não sei, não estou falando que isso é uma matemática exata ali, né? É só jogar fora no momento de crise que é melhor. Não, estar perto do seu torcedor sempre vai ser melhor. Se não pode ser tão confortável para você estar jogando, imagine para o adversário, tá? Então, acredito sim que o Vasco vai sentir essa perda aí desses jogos aí de São Januário, né? Se bem que, né, contra o Flamengo e Maracanã sempre foi assim. E contra o Palmeiras em Brasília. Então, tirando esses jogos aí, foi coincidência de tabela, tá? Então, dos 10 jogos aí, o Vasco vai ter só 2 em São Januário, né? Um em Brasília e um no Maracanã. São 4 jogos, são 4 mandos do Vasco. Então é um recorte bem complicado, tá bom? E mais complicado ainda que se a gente não tem a certeza de que o Carille continua. Né? Porque o Carille, assim, pra mim ele já tá fazendo hora extra há muito tempo, mas ele vai ficando ali, vai ficando. Se ganhar amanhã, independente do jeito que jogar, já que não mandaram embora contra o Porto Cabedelo, eu acredito também que não mandem embora, caso de vitória do Vasco, o Carille deve permanecer. Aí eu falo pra vocês, por exemplo, a gente pega ali o jogo contra o Operário, que vai ser lá pro dia 30, né, de abril. Né, nós temos aí 20 dias, 19 dias. Se eu for o Carille até lá, eu acredito que o Vasco vai estar com bons resultados nas competições. Então aí não me preocupa,
tá? Né? E se não, se o Carille cair antes, melhor que já vem outro treinador e já implanta a sua filosofia. O que eu acho é que o Vasco de hoje, o Vasco para trás, não será o mesmo lá no dia 30. Né? Aí você fala assim, pô, são 19 dias, vai mudar o time todo? Não, ou ele melhora com o Carille, fica pelo menos mais competitivo, ou vai entrar outro treinador. E aí é aquele negócio, né? A vassoura boa, né? A vassoura nova varre melhor, tá bom? E o Vasco hoje informou que o De Luca, lembra do De Luca? A primeira contratação da 777 veio do Bahia, né? Ele saiu e acertou contra o Cuiabá em definitivo. Né, o jogador foi o primeiro contratado da SAF em 22, vindo do Bahia, né, jogou 10 vezes com a camisa do Vasco, marcou 3 gols com times alternativos, né, naqueles juntado lá, o catado lá do Carioca, né, teve lesão séria, enfim, não deu muita sorte o De Luca. E também o Vasco informou que o Estrela continua em recuperação, sentiu, então, enfim, a gente já sabe, o Estrela, vamos ter calma com o menino, que ele tem um futuro muito grande pela frente. Voltando ali no De Luca, né, não para falar especificamente do De Luca, mas jogadores que o Vasco tem ali que estão lá encostados e que o Vasco não consegue arrumar, né, outro clube. É o caso de Capasso, esse em especial, eu não entendo por que ele não tem, sabe, uma oportunidade de jogar ali. O Vasco tem ali o João Vitor, que vem falhando muito, né? Ano passado, acho que o João Vitor, principalmente depois que o Ramon Dias foi mandado embora, e o Boina também, viu? O Paiva, ele teve uma sequência importante, o João Vitor, mas esse ano não também, mas a gente sabe que ele tem um potencial. Só que é caro. Inclusive o Cruzeiro voltou a negociar com o Vasco aí, o João Vitor. Quem sabe, né? Se comprar ele, meu amigo, porque esse valor que o Vasco pagou, o Vasco não consegue retornar, não. Tá? Voltando, o Zé Gabriel já saiu, mas ainda tem Jean Davi, que o Vasco precisa arrumar alguma coisa para esse caboclo fazer. Ainda tem quem mais ali, gente? Tem alguns jogadores que o Vasco, o Jair, né, agora recentemente nem foi relacionado, né? Tá estranho essa parada do Jair aí, mas parece que pintou algumas propostas da Major League Soccer, enfim, eu acho que o Vasco tem que ouvir sim. Gosto do Jair, mas se a proposta for boa, a gente não precisa ralar, porque o Jair também nunca aconteceu como aconteceu no Atlético Mineiro, né? Lá em 2021, foi aquele grande jogador campeão brasileiro com o Galo, tá? Então o Vasco precisa arrumar essas saídas, né? Esse Jean Davi, pra mim, já tinha que estar muito tempo longe. O Lloyd não vai sair agora, porque acabou de chegar, mas não tem um futuro muito promissor. Então o Vasco precisa arrumar ocupação, tem que enxugar esse elenco, abrir espaço. Parece realmente que o Payet não deve ficar no Cruz Maltino para a sequência da temporada, né? Por tudo que nós já falamos aqui no canal, por tudo que cerca o Payet, sobretudo custo-benefício, né? Não entrega aquilo que recebe, tá bom? A partir de amanhã cedo eu vou fazer um pré-jogo, porque tem algumas notícias do esporte, tá? Mas eu acho que eu não vou confundir aqui na cabeça de vocês, não. Amanhã cedo, tá bom? Amanhã cedinho, sábado cedinho, um pré-jogo bem completo, trazendo tudo do esporte. Eu tô pesquisando muita coisa aqui, os jogadores, né? Como é que tá a torcida, os youtubers lá do Leão do Nordeste, para que a gente traga realmente, né? Eu acho que o Leão pernambucano, né? Porque o Fortaleza também é um leão, né? Então não posso falar Leão do Nordeste. O Leão lá de Recife. Então trazer tudo para que a gente entre amanhã no clima do jogo, né? O jogo é amanhã às 21h30, horário bem puxado para um sábado à noite. Mas enfim, né? Vamos torcer pro Vasco, vamos, né? Trazer, né, começar a canalizar boas energias para que o Vasco consiga esses 3 pontos que, no meu ver, são importantíssimos. Hoje, eu considero o Sport como um adversário direto numa luta contra um provável rebaixamento. Tá? Eu não vejo o Vasco tentando dar aquela saída, arrancada aí, fazer uma gordurinha, não. Eu acho que o Vasco vai dar uma sofrida boa agora aí, até esse Super Mundial, porque sequência de jogos muito grande. O Vasco atravessa o pior momento dentro da temporada. Então, se o Carille tiver apoio da diretoria, tiver uma paz para trabalhar, pode ser que ele consiga ajeitar um pouco essa defesa e a gente sofra menos. Mas para mim já é fora Carille há muito tempo, tá? Estou só especulando caso esse camarada fique aí. Beleza, galera? Esse era meu recado aí. Amanhã cedo, cedinho, pré-jogo para Vasco e Sport, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Like, se inscreve, compartilha, comenta. Tchau, tchau, galera. Até amanhã.